Olá, história! Olá, quinto ano! Vamos lá para o nosso módulo 1, na parte de história, e vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre os estudos históricos, o encontro com os indígenas e os primeiros habitantes do nosso território. Vamos lá para nosso módulo, na parte de história, das páginas 272 até a 279. Vamos? O que nós vamos ver, então, nessa parte? Vamos puxar lá uma parte do estudos históricos, por que é importante? O que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Essas transformações também e as permanências que ocorrem no processo histórico devem ser ação dos sujeitos históricos. Todos nós somos sujeitos históricos quando nós modificamos a sociedade em algum momento. Então, aqui temos uma manifestação de estudantes que estão reivindicando pela melhoria da educação. Então, eles estão sendo sujeitos históricos. E essas fontes históricas? Quando podemos buscar essas informações do passado? Em fotografias, como temos aqui um exemplo, em livros, em diários, em selos, em mapas, ferramentas, moedas. Então, todos esses instrumentos, essas informações, são chamados de fonte histórica. O tempo histórico. O tempo da natureza é o que transcorre independentemente de nossa vontade. Vai passando os dias, vamos envelhecendo, sem a gente interferir. Já o tempo histórico, por sua vez, ele é caracterizado justamente pelas transformações e também ou das permanências que ocorrem na sociedade. Aqui nós temos a mesma avenida, essa recapitulada da última aula, né? A mesma avenida, só que em tempo diferente. Então, essa aqui o homem modificou. Quando o homem modifica, é o tempo histórico. Temos aqui, na 274, nós temos, marcando aqui o que ocorreu. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde atualmente é o Brasil, e depois seguiu viagem até as Índias. Não é essa a ordem. A ordem é: Cristóvão Colombo viajou em direção ao oeste com qual objetivo? De procurar o Brasil? Não. De chegar às Índias, lembra que eu contei sobre as especiarias, mas acabou chegando à América. Coincidentemente, encontrou uma nova terra, a América. 2. Vasco da Gama comandou a primeira expedição portuguesa a chegar às Índias. E, por último, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde atualmente é o Brasil. E depois, então, seguiu viagem até as Índias. Então, fica 3, 1, 2. Vamos completar aqui essas lacunas. Vamos lá, letra A. Objetos pessoais, fotografias e diários são alguns exemplos de fontes históricas. São consideradas fontes históricas tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o passado. O tempo é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. Os sujeitos históricos são responsáveis pelas transformações que ocorrem em uma sociedade. Vamos citar algumas mudanças que você percebeu no lugar onde você mora. Uma praça que foi colocada, asfaltar a rua, construir mais prédios, mais casas. Então, alguma modificação que houve no lugar que você mora, você vai escrever aí, ok? Na próxima página, nós temos o encontro com os indígenas. Então, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro. Legal. Quando? Em 22 de abril de 1500. Só que eles não foram os primeiros habitantes. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com povos indígenas. Já havia aqui os povos indígenas. Como você imagina o encontro que foi entre esses dois povos tão diferentes? Aqui na foto, no desenho, porque antigamente não tinha fotografia, era pintura, né? Podemos observar a diferença até na vestimenta, porque Europa é um lugar que faz muito frio. Já o Brasil era bem tropical, calor. Então, a vestimenta já tem aí a diferença. Então, vamos lá.
Para saber mais um pouco desse encontro, é importante conhecermos o que foi registrado sobre ele naquela época. O texto que você vai ler é um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão. Ele era a pessoa responsável por escrever, contar tudo que ele via na expedição, para poder registrar. Não tinha fotografia, não tinha, imagina, não tinha telefone, né? Celular, então tinha que registrar, escrever tudo que ele via na viagem. Então, ele vai contar como se deu esse encontro. E essa carta é um documento histórico. Ainda existe essa carta ainda. Vamos lá. Então, ele estava redigindo ao rei de Portugal, Dom Manuel, na época. Nessa fonte histórica, Pero Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos com os indígenas e portugueses. Então, aqui, esse sinal aqui indica que o quê? Tiramos um trecho de um texto maior, que a carta tinha folhas e mais folhas. Claro, uma viagem que durou 3 meses, não podia ser escrita só em uma folha, né? Então, vai contar. A pele deles é parda, meio avermelhada, dos indígenas. Eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então, parece natural andar nu. Já os europeus não, para se agasalhar vão bem por causa do frio da Europa. Bom, com base na leitura, de Pero Vaz de Caminha, que diferenças podem ser notadas na cultura indígena e a cultura portuguesa? Então, era o modo de vestir, não é? A cor deles, os portugueses eram mais brancos, os indígenas eram mais avermelhados. Essas foram algumas diferenças assim, bem visíveis. Na próxima página, vamos ver os primeiros habitantes do nosso território. Então, vocês conhecem algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, a sua língua, e crenças e rituais. Cada povo tem seus rituais, sua língua e suas crenças. Vamos aqui. Temos aqui, dá para perceber bem aqui na fotografia. A primeira foto é de uma indígena Caiapó, em Cuiabá, Mato Grosso, 2013. Aqui já tem um cocar muito mais enfeitado, é o indígena Bororo, em General Carneiro, Mato Grosso. Aqui temos uma indígena, já que é pintura no rosto diferente, uma indígena Cadiueu, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, 2015. Aqui, bem mais diferente, tem um indígena Yanomami, em São João da Cachoeira, no Amazonas, em 2010. Então, vemos aí 4 povos indígenas, 4 pintados completamente diferentes. Então, os indígenas que vivem atualmente no Brasil, aí hoje está difícil, vamos lá, são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época havia muito mais do que há hoje de povos indígenas, mas, infelizmente, muitos foram morrendo com a doença dos próprios povos portugueses, com essas misturas, eles acabaram morrendo e perdendo muitas das suas identidades. Vamos lá, então, aqui. As sociedades indígenas. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno dos governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Isso é importante. Grande parte do tempo dos indígenas dedicada às atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos. E também cozinhar e cuidar das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. Vamos ver como era a oralidade, como eles falavam. A oralidade teve grande importância para as culturas indígenas
e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitem seus conhecimentos entre diferentes gerações, por meio de canções ou narrativas históricas tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos, segundo sua tradição. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram, então, responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo, assim, esses valores da cultura deles. Eram, então, os mais velhos, mais antigos, tinham essa missão de transmitir aos mais novos a cultura para que fosse perpetuada as tradições deles. Como aqui nós estamos vendo aqui, uma indígena pintando a sua filha, pintando uma criança, da mulher Caiapó. A percepção da passagem do tempo. Como é que eles percebiam? Tinha um calendário? Não. O ano passado, vocês devem lembrar que o calendário deles, dos indígenas, da maioria, era circular, era separado em ciclos. Não era igual o nosso, que tem dia da semana separado. Então, separava em ciclos, época de pescar, de plantar, de colher. E também para a percepção do tempo através da natureza. Então, a observação dos astros, como as constelações, o Sol e a Lua, os ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano, os períodos de reprodução dos peixes, possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podem se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher. O conhecimento sobre os ciclos e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente, aqui está aqui o mais velho da comunidade, para os mais jovens, durante as atividades cotidianas. Então, durante o dia a dia, os mais velhos iam ensinando para os mais novos. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagens. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano, que é o que nós usamos em alguns países. Ok? Então, temos aqui nossa página. Aqui vamos completando aqui. Todos os povos indígenas possuem a mesma cultura? Não. Né? Nós vimos que não. Embora encontremos algumas semelhanças entre as culturas de diferentes povos indígenas, há uma grande diversidade entre eles. Aqui é um texto do Caiobi, que é uma criança indígena, está narrando no século XVI. Depois de ler, Guacira, sua mãe, acaba de chegar do banho, que havia tomado no rio, prepara a comida. Assim que Caiobi se levantou, seu pai, Tangará, desarmou a rede para levá-la à pescaria. Caiobi comeu caju e peixe com farinha e tomou mingau junto ao pai. Perto deles, na grande oca, Tupinambá, todos da aldeia faziam suas refeições. Então, quais eram as tarefas da mãe e do pai de Caiobi? Aí, nós vamos botar. A mãe de Caiobi preparava a comida e o pai desarmava a rede para a pescaria. Como era a alimentação? Como era a alimentação deles? Né? Caiobi comia caju e peixe com farinha e tomava mingau. Cite outros costumes indígenas que você conseguiu perceber pela leitura do texto. Como vamos perceber que eles dormiam em redes, tomavam banho no rio e faziam refeições em conjunto. Foi o que nós podemos perceber durante esse texto aí. Então, nós fechamos aí a página 279, por hoje. Então, quinto ano, história, nós fomos das páginas 272 a 279. Beijos, até a próxima.